Glória a Deus. Evangelho de João 13, 1. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, aqui encontro, meu Deus, diante da Tua presença, meu Pai. Nesse momento, meu Pai, da palavra do Senhor, meu Pai. Eu apresento a minha vida no Teu altar, Senhor. Meu Deus, que não seja eu, que não seja a minha boca que venha falar aqui, mas que eu venha ser direcionado pelo Teu Espírito, Senhor. Meu Deus, me diminua para que o Senhor cresça, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor, meu Deus, venha falar na minha boca aquilo que o Senhor quer falar com a igreja, meu Pai. E que pessoas, meu Deus, venham receber, meu Deus, essa palavra. Que pessoas, meu Deus, venham sair daqui hoje, meu Pai, com os corações de servos, corações que amam o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nessa campanha que tem acontecido nos domingos aqui na igreja, né? A cada domingo nós temos visto mensagem poderosa sobre um novo coração. E a primeira mensagem foi um coração transformado, um coração segundo o coração de Deus, um coração puro, um coração humilde. E a última mensagem foi um coração convertido, né? Uma palavra abençoada que vimos no domingo passado. E hoje nós vamos ver um novo coração de servo. Glória a Deus. E o exemplo maior de coração de servo é o nosso Senhor Jesus. Eu vou ler um versículo de Marcos aqui, não precisa vocês abrirem, que diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, Jesus, ele serviu com a própria vida, né? Jesus, ele foi enviado pelo Pai, né, para a missão de vir aqui na terra. O rei se fez homem, se esvaziou de si mesmo para cumprir a missão de servo, por amor a mim e por amor a vocês. Aleluia. Jesus, ele foi obediente até o fim. E aqui nesse versículo de João 13, 1, nós vamos ver hoje um modelo de servo que nós temos que seguir. Um modelo de servo ao qual o Senhor Jesus nos ensinou, né? Eu sou apaixonada pelo livro de João e para mim, no livro de João, essa é uma das passagens mais lindas que existe, mais bonita, através de serviço e de ser servo, porque foi o próprio Jesus que nos ensinou. Aleluia. Aqui no versículo 13, 1 do Evangelho de João diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus. Aleluia. Aqui acontece que, próximo à Páscoa, Jesus, ele se reuniu com seus discípulos, né, no cenáculo. Jesus, ele sabia que na palavra diz que Jesus sabia que era chegada a hora dele. Jesus sabia que ele ia ser passado desse mundo para o Pai. E Jesus, ele reuniu seus discípulos no cenáculo para a última Santa Ceia, né, antes da sua partida. E naquele momento, talvez os discípulos, ele não sabia que ali era a última Santa Ceia. Era um momento em que Jesus não só ia ensinar, Jesus não só ia estar no momento de comunhão com eles, mas Jesus ia passar algo muito importante. O exemplo de ser servo, de servir, né? E naquele momento, talvez, para Jesus fosse um dos momentos mais difíceis, porque era a última Santa Ceia. Era um momento em que Jesus, logo após, Jesus ia ser julgado, ia ser condenado, ia ser preso.
Mas no meio de tudo aquilo, Jesus, Ele nos ensina, Jesus, Ele alivia os nossos corações. Quando Ele reúne os seus discípulos, vai em encontro dos discípulos, para nos ensinar algo muito importante aqui. E no versículo 4 diz assim: levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingindo. Aleluia. Irmãos, para vocês entenderem um pouco sobre o contexto, era natural, era da cultura daquele povo, que antes de você sentar à mesa, o povo tinha que lavar os seus pés. Né? E naquele momento Jesus, ele estava lá reunido com seus discípulos, e todos os discípulos estavam à mesa, sentados, com os pés sujos. Né? E naquele momento, eles tinham acabado de vir de Betânia, e estavam lá todos reunidos. Né? E aqueles discípulos estavam com os pés empoeirados. Mas na cultura deles, os convidados, aquelas pessoas que convidavam as pessoas até a casa deles, lá eles tinham um servo, eles tinham um escravo que fazia aquele papel de lavar os pés daquelas pessoas antes dele ir até a mesa, né? Aleluia. E aqui eu quero que vocês imaginem essa cena, porque naquela época não existia nenhum meio de transporte. Naquela época não existia tênis, não existia All-Star. E naquela época era só chinelo. E aqueles discípulos, eles andavam para cima e para baixo com Jesus, pregando o evangelho. E naquele momento, com certeza, os pés daqueles discípulos estavam suados, estavam empoeirados. E eles assentou lá. Eles não eram para ter assentado na mesa com os pés sujos. Mas Jesus, talvez naquele momento, Jesus, ele olhando toda aquela cena, e aquela bacia, aquela toalha, aquela água estava lá. E talvez aquela bacia estava julgando aquelas pessoas naquele momento. Porque quando você olha para aquela água e aquela bacia, você já imagina que ali um servo tinha que lavar os pés dos discípulos, lavar os pés daquelas pessoas. Talvez Jesus ali naquele momento, ele esperou a iniciativa dos discípulos. Jesus esperou que os discípulos lavassem os pés uns aos outros. Mas nada aconteceu. Os discípulos nem ao menos lavou os pés do mestre. Aleluia. E nesse mesmo, em Lucas 22, 24, diz que naquela mesma ocasião, os discípulos, eles estavam reunidos entre eles, e eles estavam discutindo entre si. O que eles estavam fazendo? Eles estavam discutindo quem era o maior entre eles, quem era o mais importante no reino de Deus. E Jesus, naquele momento, vendo tudo aquilo, eu quero que vocês imaginem essa cena, porque é uma cena que não é só apenas lida, mas a gente, como cristão, a gente, como modelo a ser seguido do mestre, a gente temos que imaginar essa cena. Jesus, aqui na Bíblia relata que Jesus, ele se levantou daquela mesa. Jesus, ele tirou a sua capa, colocou a toalha em sua cintura, pegou aquela água, colocou na bacia, e o mestre, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é, que há e há de vir, começou a sentar no chão e começou a fazer algo que aos olhos daquelas pessoas era algo muito humilhante, porque para fazer isso era somente o servo, o escravo da casa que tinha que lavar os pés uns dos outros. E naquele momento o maior se fez menor. Aleluia. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Jesus, ele sabia da sua soberania, ele sabia que ele era filho de Deus. Mas ele não deixou, ele não permitiu que a alta exaltação dele tomasse o coração dele. E Jesus quer ensinar para nós sobre isso hoje.
A alta exaltação do Filho de Deus não tomou o lugar no coração dele, porque naquele momento Jesus se fez humilde para servir os seus discípulos. Aleluia. Jesus se fez humilde para servir aquele que naquela mesma noite, no dia seguinte, iria abandonar ele, iria trair, iria negar ele. Jesus, ele sabia de todas as coisas, porque na própria palavra no começo fala que ele sabia tudo o que estava acontecendo, ele sabia que ele voltaria para o Pai. E Jesus, com toda a sua humildade, com todo o teu amor, porque na palavra fala que ele amou até o fim. E para a pessoa fazer algo que aos olhos dele fosse tão humilhante, os olhos das pessoas fosse tão humilhante, ele teve que amar até o fim. Jesus amou os discípulos até o fim. Jesus nos ama até o fim. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus começou a lavar os pés dos discípulos. Começou a lavar os pés, um por um. Começou a desatar as sandálias dele. Aqueles pés empoeirados, aqueles pés suados, aqueles pés sujos. E o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estava nos ensinando algo muito importante naquele momento. Porque Jesus, ele sendo rico, ele se fez pobre. Jesus, ele sendo rei, ele se fez servo. Jesus, ele sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo e se fez homem. E estava lá, se humilhando aos olhos daquelas pessoas, porque para o reino de Deus não era humilhação. Aleluia. Era exaltação, porque no reino de Deus é diferente do reino que a gente vivemos hoje. E o rei estava lá, pé por pé, lavando, enxugando. Jesus começou a lavar o pé de Judas, aquele que iria trair ele naquela mesma noite. Jesus nos ensinou nessa parte que antes mesmo de acontecer, porque não só Judas ia trair ele, mas todos os discípulos iam abandonar ele. E Jesus sabia de tudo, e mesmo assim, antes de acontecer, Jesus, quando estava no ato de serviço, Jesus os perdoou, lavou aqueles pés, um por um, se colocou no lugar de servo, se colocou no lugar de escravo, e se humilhou. Aleluia. Aqui no capítulo 6, no versículo 6 disse: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os meus pés? E respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. E respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não terás parte comigo. E disse Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Aleluia. Irmão, naquele momento Pedro, ele estava constrangido, porque Pedro, ele caminhou com Jesus, assim como os demais discípulos que estavam lá. E Pedro viu que o Rei dos Reis estava se colocando no lugar de servo para lavar os pés dele. Aquelas pessoas que minutos depois estavam se exaltando e estavam discutindo entre si qual era o maior e qual era o mais importante entre o reino. E naquele momento Pedro, ele se constrangeu e falou: não, Senhor, o Senhor não pode lavar os meus pés. O Senhor não é digno de lavar os meus pés, Senhor. O Senhor é rei, o Senhor é Deus, o Senhor é filho do Senhor. E não pode acontecer isso, Pai. Mas naquele momento, irmãos, Deus, Ele quebra os corações orgulhosos, porque aqueles discípulos tinham corações orgulhosos. E naquele momento, Deus, Ele quebra paradigmas. Jesus, Ele quebra o orgulho quando Ele se humilha. Naquele momento, Jesus, Ele nos ensina que o maior no reino de Deus não é aquele que é servido, mas o maior no reino de Deus é aquele que serve. E serve com amor, serve com alegria. E naquele momento, Jesus, Ele fala para Pedro: Pedro,
Você nem sabe. Agora você não sabe o que está acontecendo, mas um dia você vai saber o porquê que eu estou fazendo tudo isso. Jesus talvez naquele momento ele pensou que ele voltaria para o Pai. Ele tinha que, naqueles últimos momentos ali, porque ele sabia que ele ia sair desse mundo e ia para o Pai, ele tinha que ensinar coisas valiosas para os seus discípulos. E quando Jesus ele ensina coisas valiosas para os seus discípulos, ele ensina a nós, porque essa palavra chegou a nós. E Pedro, ele e Jesus ele olha para Pedro e fala: se eu não te lavar, não terás parte comigo, Pedro. Irmãos, Pedro talvez naquele momento Pedro era uma pessoa assim que ele era muito extrovertida, né? Pelos relatos da Bíblia. E Pedro talvez a atitude que ele teve ali, talvez os outros discípulos que estavam lá também queria falar, mas Pedro, como ele muitas das vezes ele falava antes de pensar, Pedro falou por todos naquele momento e falou: Senhor, não pode acontecer isso. Mas Jesus falou: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não terás parte comigo. Irmãos, se Jesus ele não limpar os nossos corações de todo o orgulho que nós carregamos, nós não teremos parte com Ele. Nós não fazemos parte do reino do Senhor. Porque no reino de Deus, no céu, não é lugar para orgulhosos. No reino de Deus é lugar para arrependidos, servos que amam o Senhor. E eu creio que Deus ele vai mudar corações nessa noite. Deus ele vai tirar o orgulho e vai colocar coração de servo. Aleluia. Glória a Deus. E Pedro, nem bobo nem nada, Pedro: Senhor, não só, já que eu não é para ter parte com o Senhor, eu quero ter parte com o Senhor. Não só os meus pés, Senhor, mas as minhas mãos, a minha cabeça. Irmãos, Pedro não estava entendendo o que estava acontecendo, qual era a palavra, qual era a mensagem, o que o Senhor estava tentando ensinar naquele momento quando ele fala isso. E Jesus disse para Pedro: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo estás limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos, porque bem sabia que o que havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Jesus aqui ele fala sobre Judas, porque naquele momento Judas estava entre os 12, estava lá naquela mesa. E Jesus lavou os pés de Judas. Jesus falou: Pedro, todos vocês estão limpos, exceto um. Todos vocês estão com o coração convertido, exceto um. Judas. O que iria trair Jesus, ele não estava limpo. E Jesus procura em mim e em você nessa noite corações que reconhecem que precisa mudar, precisa ser limpo, precisa ser transformado. Porque na própria palavra de Deus o Senhor fala que Deus ele resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. E Jesus ele quer que nós seguimos os passos dele, ele quer que nós sejamos humildes como ele. Aleluia, glória a Deus. E aqui no versículo 12 diz assim: depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, o Senhor e mestre, vos laveis os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque vos deis o exemplo para que vos faz também. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele quando levantou do chão onde ele estava, Jesus levantou e falou: será que você tem entendido? Vocês têm entendido o que está acontecendo aqui? Vocês estão ligados com o coração no reino de Deus para vocês saber o que está acontecendo aqui? Porque eu sou mestre, eu sou o Senhor, sim. Mas eu também, como mestre, como Senhor,
como o maior, como aquele que é digno de toda exaltação. Eu lavei os pés dos mais humildes. Eu lavei os seus pés. Eu lavei os pés dos discípulos. Você será que tem entendido o que está acontecendo? Aleluia. Jesus sabia da sua soberania, mas o orgulho não tinha entrado no coração dele. Aleluia. A alta exaltação não tinha entrado no coração do mestre, do servo do Senhor, aquele que foi enviado para morrer por mim e por você. Glória a Deus. E aqui Jesus, ele nos ensina um novo modelo a ser seguido, um novo exemplo a ser seguido. Quando ele fala que, como ele também fez, devemos fazer uns com os outros. Devemos servir os nossos irmãos uns aos outros. Porque Jesus, ele deixa um modelo a ser seguido aqui. Um modelo ao qual ele quer que aqueles que têm um coração humilde, que têm um coração puro, que têm um coração segundo o coração de Deus, um coração que ama ao Senhor, um coração convertido, tem que seguir os passos dos mestres. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se a gente for pensar, essa mensagem aqui, quando Jesus fala que o maior não é aquele que é servido, e sim é aquele que serve. Para o mundo é loucura, porque as coisas de Deus para o mundo é muita loucura. E nós temos que entender uma coisa, que nós não somos pertencentes desse mundo, nós estamos aqui por passagem, a nossa casa não é aqui. E o Senhor quer que nós seguimos o modelo dele aqui, para a gente sobreviver cada dia mais, honrando ele, obedecendo ele. E ele rejeita os corações soberbos. No céu não há lugar para soberbos, no céu não há lugar para orgulhosos. E hoje, se a gente for ver, aquela pessoa que tem mais valor hoje, nessa geração que nós vivemos, é aquelas pessoas que têm dinheiro, aquelas pessoas que têm status, aquelas pessoas que têm mais seguidor. Para o mundo, o valor dessas pessoas está no status que ela carrega aqui na terra. Mas nós, como filhos de Deus, nós sabemos que nada disso pode ofuscar os nossos olhos. Nós, como cristãos, nós temos que saber que nada disso pode ofuscar os nossos olhos. Nós temos que se colocar no lugar de servo, no lugar de humilhação. Porque quanto mais humilde, se a gente for mais humilde diante de Deus, perante ao Senhor, perante as pessoas, maior nós seremos no reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E aqui para finalizar, no versículo 16 diz assim: na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurado sois se as fizeste. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele fala que se a gente fazer como ele faz, felizes nós seremos aqui nessa terra. Porque nós não temos que seguir o modelo desse mundo. A gente não temos que pensar, mas fulano me feriu. E talvez eu não fiz nada para ele, mas nós como cristãos, irmãos, independente se a gente está errado ou não, a gente temos que pedir perdão, a gente temos que nos colocar no lugar de servo e pedir perdão, porque o perdão não significa com quem é aquela pessoa que vai receber o perdão, mas aquela pessoa que está liberando o perdão. No reino do céu, nós somos maiores e nós temos que seguir assim. Talvez você se encontre aqui hoje, talvez alguém te machucou, alguém te feriu, e você tem carregado essa mágoa no seu coração. Porque quando nós carregamos esses sentimentos no nosso coração, nós adoecemos. O nosso coração fica egoísta, o nosso coração fica orgulhoso. O Senhor trouxe você hoje, nessa noite aqui, para que você hoje saia com um coração de servo, um coração limpo, para que vocês venham ter parte com Ele. Aleluia, glória a Deus. Perdoa o irmão que te feriu.
Em vez de você dar aquilo que Ele te deu, dá amor, porque Jesus, Ele amou os seus discípulos até o fim. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, e a grandeza de Deus não é a pessoa ser exaltada por seus feitos, por seus poderes, por seus riquezas ou status, mas sim por quantas vidas ela tem servido com amor, com humildade, com toda dedicação. Aleluia. Porque nós temos que entender uma coisa, que todo cristão é chamado para servir. O evangelho é sobre isso, é servir. Jesus serviu. Quando Ele foi enviado para vir nessa terra, Ele veio como servo. E Ele serviu até o fim. E Ele quer que nós seguimos os passos dEle. Ele quer que nós refletimos o caráter dEle aqui na terra. Glória a Deus, aleluia. Exaltado és o Teu nome, Jesus. Porque a verdadeira vocação está no amor, que nos torna iguais e servos um dos outros. Aleluia. Glória a Deus. Começa a servir hoje na tua casa. Começa a servir na sua escola, na tua faculdade, no seu trabalho. Começa a servir uns aos outros aqui em comunhão na igreja. A nossa liderança, os nossos pastores. Muda o teu coração. Sai daqui hoje com um coração diferente, com um coração de servo. Porque o Senhor procura corações de servo. Aleluia. E para finalizar, eu quero passar para vocês sobre como ter um coração de servo. 3 passos importantes para nós termos um coração de servo. Aleluia. O primeiro passo é ter um coração obediente. Ter um coração como o de Jesus, porque Jesus, Ele foi humilde. Jesus, Ele amou o próximo. E Jesus, Ele quando foi obediente, Ele foi obediente até o fim. Jesus, Ele não murmurou. Quando Ele estava lavando os pés do discípulo que ia trair Ele, Ele não retrucou. Jesus, Ele foi servo até o fim. E para nós seguirmos o passo de ser servo, nós temos que ter o coração como o de Jesus. Um coração obediente ao Pai. Aleluia. E o segundo passo é seguir os passos de Jesus. Porque quando nós somos imitadores de Jesus, refletimos o caráter de Cristo em nós. E quando refletimos o caráter de Cristo em nós, agradamos a Deus. E Deus, Ele se alegra para aquelas pessoas que agradam a Ele. Porque Jesus, Ele quando lavou os pés dos discípulos, Jesus, Ele não só ensinou aquelas pessoas com o ato de falar, de ensinar como Ele fazia antes, mas Ele mesmo foi exemplo de lavar os pés um por um. E nos deixou esse exemplo para a gente servir o nosso irmão um por um. Quando o nosso irmão estiver precisando e a gente tiver condições de ajudar, ajuda o irmão, ora pelo irmão, serve o irmão. É isso que o Senhor quer de nós. E o terceiro passo e último diz: servir com alegria. Nós temos que servir com alegria e não por obrigação. Vocês que servem aqui na igreja, quanto mais mínimo que for o que você faz, serve com alegria. Assim como a pastora falou sobre quando ela começou aqui, o pastor Marcos foi Davi. Ele serviu com alegria, porque esses tempos eu estava vendo a foto e eu vi o riso, a felicidade. Nós temos que servir com alegria para agradar o reino de Deus, porque quando nós servimos com alegria, no reino de Deus, o maior é aquele que serve. Quando nós servimos com alegria, nós refletimos o caráter de Cristo em nós. Aleluia. Glória a Deus. Quem entendeu a palavra, se coloca de pé nos seus lugares. E não se esqueça que o maior, Jesus, Ele se fez de menor. Que no reino de Deus, o maior é aquele que serve. O maior é aquele que se humilha, que ama com o amor incondicional de Jesus. Que quanto mais humilde servo você for, meus irmãos, perante a Deus e as pessoas, maior você será no reino de Deus.
Aleluia. Apresento nas mãos de vocês a cartela do novo coração. E nesse momento, depois que você ouviu essa palavra, talvez você falou: Senhor, eu necessito ter um coração de servo. Eu necessito, Senhor, tirar, Pai, orgulho do meu coração. Coisas, meu Pai, que talvez eu tenha algo melhor. Muitas das vezes eu me sinto melhor do que os outros, meu Pai. Mas eu não quero isso. Quanto mais o Senhor exaltar uma pessoa, mais humilde devemos ser diante dele. Porque no reino dos céus é assim, devemos ser assim também. Coloca nesse papel, talvez, uma pessoa que você lembrou, que o Espírito Santo trouxe no teu coração, que tem um coração orgulhoso, que tem um coração longe do Senhor. E eu creio que Jesus, Ele vai transformar corações, já transformou corações, aquelas pessoas que abrem os corações, aquelas pessoas que reconhecem hoje, que são orgulhosas, que precisa ter um coração de servo. Glória a Deus. Traz aqui os pedidos que vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos chamados para servir. Nós somos chamados para ter esse coração de servo, que ama o Senhor, que serve uns aos outros. Nós não somos pertencentes desse mundo. Nosso lugar é no céu e nós não devemos andar como as pessoas do mundo andam. Nós devemos ser a diferença nesse mundo. E Jesus, Ele se alegra com aquelas pessoas que reconhecem isso nessa noite. Aleluia. Glória a Deus, vamos orar. Aleluia. Eu vou derramar o azeite que é representado o Espírito Santo de Deus. Aquele que lava, aquele que limpa corações nessa noite. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai. Pai, eu oro, meu Deus, para cada pessoa, meu Deus, que está aqui, Senhor, que nessa noite, meu Pai, entendeu a mensagem que o Senhor passou para a igreja, Senhor. Meu Deus, talvez pessoas entrou aqui com corações orgulhosos, meu Pai, corações, meu Pai, cheio de coisas que não provém do Senhor, meu Deus. Eu oro, meu Deus, agora para que o Senhor, meu Deus, limpe esses corações. E que essas pessoas, meu Deus, venham ter parte com o Senhor. Que essas pessoas, meu Deus, venham estar limpos diante a mesa, meu Deus, para ceiar com o Senhor no reino dos céus, meu Pai. Meu Deus, toca agora, meu Pai, em corações nessa noite, meu Deus. Limpa, meu Deus, agora pessoas. Meu Pai, transforma agora, meu Deus, corações. Meu Deus, coloca no corações dela corações de servos, corações que amam o Senhor. Corações, meu Deus, que vão servir um ao outro, Senhor. Coração, meu Deus, que vai servir não por querer, não por nada, mas servir com alegria, servir porque o Senhor nos mandou seguir os seus passos, Senhor, e nós queremos seguir os passos. Visita, meu Deus, cada nome que está aqui, meu Deus, transforma esses corações, coloca corações de servo, corações humildes, corações puros, corações, meu Deus, convertidos, meu Pai. Eu oro, meu Deus, agora para que o Senhor venha mudar o cenário, meu Deus, de cada vida aqui, Senhor. Derrama em nós, meu Pai, um novo coração.